Que bênção. Queridos, vamos ler a palavra de Deus. Lucas, na NVI, Lucas capítulo 22, versículo 31, o 32 e o 33. Amém? Diz assim a palavra: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, Simão, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas Pedro respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Queridos, Jesus aqui nesse texto está sentado na mesa da comunhão. Eu já preguei sobre esse texto desde o começo do capítulo 22, é um preparo para a ceia do Senhor, onde Ele vai instituir a Santa Ceia antes da sua morte. À sombra desse texto nós temos a realidade de Êxodo capítulo 12, quando o Cordeiro Pascal teve o seu sangue derramado, passado nos umbrais da porta, substituindo a vida dos primogênitos, apontava para a figura de Cristo. Agora o Senhor ia derramar o seu próprio sangue, não o sangue de um cordeiro, não o sangue de um animal, mas o seu próprio sangue seria derramado. E ele se assenta, a conversa é uma conversa longa. Alguém pensa que a ceia foi Jesus sentando com os seus discípulos, Jesus parte o pão, dá o cálice, eles levantam dali e saem. Não, há um tempo grande, são horas de instituição, e a gente vê todo o contexto da ceia lá no Evangelho de João, no 13, no 14, no 15, no 16 e no 17. No 13 é o lava-pés, no 14 Jesus fala sobre a realidade da sua volta, depois que fosse ao céu. No 15 ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, como eu acabei de citar aqui. No 16 ele faz a promessa do Espírito Santo, e ele, para fechar o 16, ele diz que no mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E no capítulo 17, então, Jesus faz a oração. Só no capítulo 18, então, é que Jesus é preso, e ali começa todo o seu sofrimento. Levou algumas horas, e em algum momento Jesus para tudo, a conversa que estava tendo, e ele vai partir o pão. O pão é uma figura do seu próprio corpo. Ao partir o pão, ele queria dizer ali, instituir, deixar claro que ele seria partido. Mas esse pão não aponta apenas para os sofrimentos de Jesus, aponta também para os nossos sofrimentos. Quando a gente fala que Jesus é o Cordeiro que morreu por nós, a gente tem que entender que nós também somos levados muitas vezes à mesma realidade. Quando Paulo vai escrever Romanos, capítulo de número 8, 36, ele diz assim: por amor de ti, Jesus, nós enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados como ovelhas para o matadouro. Quer dizer, Pedro está dizendo, assim como tu foi como uma ovelha para o matadouro, nós também somos considerados como ovelhas para o matadouro. Aquele pão, querido, partido na ceia, não representa apenas a figura de Cristo, mas representa a figura da igreja, de todos aqueles que seguem a Cristo. Até porque a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Ele toma o pão e ele agradece e parte. A gente leu a partir do 31, que está aí na tela, mas no 19, a Bíblia diz que ele toma o pão, ele dá graças e ele parte o pão. Depois que ele dá graça, ele parte esse pão. Ele não vai partir o pão primeiro, para depois dar graça. Ele dá graça para depois partir o pão. Jesus
Ele é assim, gente. Ele pega um simples pão, Ele dá graça por esse pão, Ele dá graça sobre esse pão, e Ele parte esse pão. O fato dele dar graça não invalida o fato de que o pão será partido. Não é porque Ele está dando graça que o pão não será partido. E às vezes é difícil de entender isso, que o mesmo Jesus que dá graça pelo pão, é o Jesus que parte o pão. Isso é a essência do Evangelho. Ser partido não é bom, mas Ele deu graça antes. E se Ele deu graça antes, então até aquilo que não é bom, fica bom, porque Ele deu graça antes. A gente, eu, você, nunca espera ser partido, mas eu preciso lhe dizer que mesmo que você esteja sendo partido, Jesus já deu a graça para você antes. Talvez você tenha entrado por aquela porta ali, cheio de conflitos, cheio de preocupações, de angústias, talvez de tristezas por aquilo que você está passando e enfrentando. Talvez você tenha dito nesses últimos dias que não vai dar conta, mas entenda uma coisa: você vai dar conta, porque Jesus deu a graça antes. Olha onde você está. Você está aqui, ouvindo a palavra de Deus. A graça que Jesus dá tem dois sentidos: gratidão e favor imerecido. A gratidão e o favor tem que ser forte, tem que ser derramado, para que a gente suporte ser partido. Preciso dizer isso. Eu não sei o que você tem vivido ou passado, mas pode estar doendo, mas Jesus deu graça antes. Pode não ser fácil, mas Jesus deu graça antes. Você pode estar chorando, mas Jesus deu graça antes. Você pode até não estar entendendo, mas Jesus deu graça antes. A gente só suporta ser partido porque Ele deu a graça antes. O que eu acho maravilhoso é que Ele pega o pão e parte, mas mesmo partido, o pão continua na mão dEle. Não importa o que a gente esteja passando ou vivendo, Ele derrama a graça sobre nós, e a gente continua nas mãos de Jesus. E isso é tão maravilhoso. Ele parte, mas os dois pedaços ficam na mão dele. Querido, você quer saber onde você está? Eu vou te responder com a Bíblia, Isaías 41:3. O Senhor diz assim para ti: eu sou o Senhor, o seu Deus, eu te seguro com a minha mão, não tenha medo, porque eu te ajudo. Você quer saber onde você está? Você está na mão de Jesus. Dá para você falar isso para alguém? Você está nas mãos de Jesus. Essa é a maior raiva do inferno. Essa é a maior raiva do inferno. Você está sendo partido, mas tem favor. Você está sendo partido, mas tem gratidão. Você não sai da mão dele, mesmo depois de ser partido. De um lado a gratidão, do outro o favor. Pastor, por que a gente precisa muitas vezes entrar nesse processo de ser partido? Porque é no partir do pão que nós temos a revelação de quem Ele é. Pão inteiro não tem revelação de quem Ele é. É no partir que você conhece Ele. É quando o pão é partido que os olhos se abrem. É quando o pão é partido que nós o reconhecemos. É quando o pão é partido que a mente amanhece, que as escamas dos olhos caem. E eu provo isso para você com a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo de número 24. 2 discípulos não estavam reconhecendo Ele.
Mas observe o que diz o versículo 30. Quando eles se assentaram à mesa, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu, e então os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Queridos, é quando ele pega o pão e parte, que nós descobrimos quem ele é. Partir e ser partido não é bom, mas quando é ele que dá graça para você, você suporta, e até aquilo que não é bom, vira um caminho, uma experiência, para que você alcance o propósito de Deus. Se você não entendeu o que eu estou falando aqui, as motivações para você participar da ceia, porque hoje é um culto de ceia, elas podem estar equivocadas na sua vida. Jesus estava ali, era ceia, gente. Quem estava ali falando não é o pastor Tarciano, não. Quem está ali falando é Jesus. E eles, nesse ambiente de ceia, eles se reúnem ali com um entendimento equivocado. E eles acham e acreditam que Jesus está os reunindo ali porque Jesus vai distribuir cargos. Um cargo melhor para você, porque você foi mais bonzinho, você vai ficar aqui no intermediário, aqui no meu reino você vai ser assim, e você vai ser assado. Só que antes que Jesus fale qualquer coisa, não sei qual deles, levanta e diz assim: eu acho que eu mereço ser o melhor, porque afinal de contas, eu fui o que mais servi Jesus. O outro levanta e diz: não, você não, porque aquela vez lá você estava dormindo e eu continuei orando. Você não. Ih, rapaz, se você soubesse, eu não acredito que Jesus ama você desse jeito que você está pensando, não. E eles começam a discutir, a discussão vira uma briga, a briga vira uma contenda, essa é a palavra, contenda, e o negócio, o volume da voz vai subindo, aonde? Na ceia. Na ceia, com Jesus, eles começam a subir o tom, a discutir, a contenda chega, está lá no 24, e houve entre eles uma grande contenda, e o texto do versículo 24, capítulo 22 de Lucas, vai dizer o motivo da contenda. Diz assim: e houve entre eles uma grande contenda, sobre qual deles, escute agora a palavra, parecia ser maior. Eles estavam ali discutindo para ver quem era maior, não quem era maior, mas quem parecia ser maior. E aqui nós temos um sinal de alerta ligado na palavra de Deus, porque o reino de Deus não é feito de aparência, o reino de Deus é uma realidade. Eles queriam parecer maiores, e queridos, para Jesus, eles que está sentado à mesa, Jesus vai fazer uma pergunta para eles, e as perguntas de Jesus arrebentado, né? Jesus fala para eles: qual é o maior? Aquele que está sentado na mesa, ou aquele que serve a mesa? Porque obviamente, aquele que está sentado na mesa é o dono da casa, é o senhor, é o chefe. O que serve a mesa é o empregado, né? Ou seria hoje o colaborador, né? O colaborador do negócio ali, seria o funcionário. Jesus diz: qual é maior? E antes mesmo que eles respondessem, Jesus diz: eu porém digo, que no reino de Deus, o que serve é maior do que o que é servido. Queridos, Jesus, ele mostra a grandeza do Evangelho. A grandeza do Evangelho está em servir e não ser servido. Por isso, deixa eu fazer uma pergunta aqui: quem você serve? Uma vez, aqui a gente já fez aqui séries de ministrações, e na do serviço a gente tem uma frase que a gente usa e diz que aquele que não vive para servir, não serve para viver. É interessante, queridos, porque a grandeza do Evangelho é servir alguém. No reino de Deus eu me torno grande quando eu sirvo. E muitos de nós nos assentamos no comodismo e ficamos reclamando quando não somos servidos. E a gente leva isso para todas as instâncias da nossa vida.
Você quer ser servido o tempo todo dentro da sua casa, você quer ser servido no seu trabalho, você quer ser servido onde você coloca o seu pé, você quer ser servido na igreja. Há sempre um estímulo, uma motivação. Quem vai me servir aqui nesse lugar? Nesse lugar que eu estou, nessa família, quem vai me servir? Quanto mais servido você é, mais alto, maior você se sente. Mas eu posso lhe dar um conselho pastoral? Levante-se da onde você está e vá servir alguém. Sirva alguém. Se levante e sirva. Ser grande, querido, não é ser servido. Ser grande é servir. Deixa eu falar uma frase para você aqui. Você é do tamanho, o teu tamanho real, não a aparência. O teu tamanho real, você é do tamanho do serviço que você presta para alguém. Porque o reino de Deus é isso. Ele está sentado ali e de repente Jesus, a gente entende que pelo contexto da ceia, depois você pode ler os textos todos da ceia, mas a gente entende que Pedro pede para João fazer algumas perguntas para Jesus. Então a gente entende que João está do lado de Jesus e Pedro está depois de João. Porque Pedro pede para que João pergunte. Então os dois estão juntos. Então a gente entende que o posicionamento da mesa, pelo menos esse nós temos certeza. Jesus, João e Pedro. Provavelmente Tiago do outro lado, mas em algum momento, sem avisar nada, sem fazer nenhum tipo de cerimônia, eu acredito que Jesus se inclina, porque João está do lado dele, Jesus se inclina, olha para Pedro e diz: Simão, Simão. Queridos, quando Jesus se dirige a Pedro, ele não se dirige de uma forma qualquer. Ele não diz Simão, ele não diz Pedro, ele não diz Simão Pedro, ele diz Simão, Simão. 2 vezes ele repete o mesmo nome. Eu não sei se você sabe, mas isso só aconteceu 7 vezes na Bíblia inteira. Somente 7 vezes na Bíblia inteira, Deus chama uma pessoa 2 vezes, pelo nome 2 vezes, na sequência. A primeira vez, o contexto é um contexto de fé. Quando Abraão vai tirar a vida do seu filho Isaque para provar que amava mais a Deus do que qualquer coisa, e nesse momento que ele corre para fazer isso, o céu se abre e Deus diz para ele: Abraão, Abraão, agora eu sei. Queridos, é naquele contexto onde a fé é estabelecida, por isso Abraão é chamado de pai da fé. É naquele momento que ele ganha esse título, por causa do tamanho da sua fé, porque diz o escritor aos Hebreus que Abraão cria que até mesmo sacrificando seu filho, Deus era poderoso para trazê-lo de volta à vida. É naquele momento que Deus estabelece a fé. Portanto, quando a primeira vez que Deus diz o nome de uma pessoa 2 vezes, Ele está estabelecendo a fé. Abraão, Abraão. Mais tarde, em Gênesis 46, Deus vai chamar Jacó, no versículo 2, 2 vezes, Jacó, Jacó. Naquele momento, Deus estava renovando as promessas para Jacó, que tinha feito com o seu avô Abraão e com o seu pai Isaque. A segunda vez que Deus fala 2 vezes o nome de uma pessoa, o tema é renovo. A primeira é fé, a segunda é renovo. Na terceira vez, está lá em Êxodo, capítulo de número 3, quando Moisés tem uma visão da sarça ardendo em fogo, mas não se consumia, a voz de Deus aparece e diz para Moisés: Moisés, Moisés, o lugar que tu está é santo, tira a sandália dos teus pés. Se num primeiro momento é fé, no segundo momento é renovo, no terceiro momento é visão. Deus estava estabelecendo algumas coisas. A quarta vez é quando Deus chama um menino, e ele diz Samuel, e Samuel, que estava deitado para dormir, se levanta porque pensa que o sacerdote o havia chamado, e o sacerdote falou: não te chamei, volta para lá. Deus chama ele de novo, Samuel. Ele pergunta novamente para o sacerdote entende que era Deus falando com aquele menino, e que aquele menino seria um profeta. Então o contexto é um contexto de chamado. E aí na terceira vez Deus diz:
Samuel, Samuel. E Samuel responde: eis-me aqui, Senhor. Todas as vezes que Deus repete o nome de uma pessoa 2 vezes, Ele vai estabelecer algo. Agora pasmem vocês, porque a 5ª vez que Deus fala o nome de uma pessoa 2 vezes é para uma mulher dentro de uma casa, dentro de uma vila. Deus olha para essa mulher que estava tão agitada com as coisas da vida, tão pressionada pelos serviços e pelas responsabilidades, e Deus olha para ela e diz: Marta, 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 tu estás ansiosa e cansada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. E ele olha para Maria, que tinha parado a sua vida e parado tudo naquele momento para sentar nos pés de Jesus, e ele diz: só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Marta, Marta. O que é que o Senhor está estabelecendo ali? O que realmente importa. Por isso Ele chama uma pessoa pelo nome 2 vezes. A 7ª, porque a 6ª é essa que eu vou falar nessa noite. Mas a 7ª é quando um homem chamado Saulo, com as cartas para matar todos os cristãos, lá em Atos capítulo 9, ele sai com raiva, mas no meio do caminho aparece uma luz no céu. Ele cai no chão, com o rosto em terra, e ele ouve a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali, o Saulo se converte, e se transforma no maior apóstolo que essa terra já viu, o apóstolo Paulo. Porque ali, Deus estava estabelecendo o seu poder sobre as nossas vidas. Mas pastor, aqui, só 7 vezes aparece na Bíblia. Por isso quando eu li Simão, Simão, falei: opa, o que Deus quer estabelecer aqui, sendo que ao longo da história, todas as vezes que o nome de alguém era mencionado 2 vezes, o Senhor ia estabelecer algo. O que Deus queria estabelecer aqui? Acreditem se quiser, Deus estava estabelecendo aqui um chamado à conversão, para que esse Simão se convertesse. Quer ver só? Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando, o que está escrito aí? E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Queridos, há algo aqui, né, que parece não estar bem alinhado. Pedro caminhou com Jesus 3 anos. 3 anos. Ele viu Jesus curar, ele viu Jesus salvar, ele viu Jesus libertar, ele viu o poder de Jesus sobre a natureza, sobre o demônio, sobre as enfermidades. Ele está na santa ceia do Senhor, e Jesus vai falar para ele: quando tu te converter. O cara não era convertido, mas o pior é que ele achava que era. E já eu explico melhor isso. Mas há algo peculiar. Volta ali, Caio, para mim, por favor. Há um pedido de Satanás para Jesus. E o pedido de Satanás é: Simão, vamos focar no Simão. Satanás pediu para peneirar você como trigo. Posso explicar o que é isso? O trigo era colhido em feixes. Era trazido para dentro de um lugar que tinha não era cimentado, mas é como se fosse um acimentado, e ali dentro, chamado de eira, e ali dentro pegava-se aquele feixe de trigo e começava a bater no chão com toda a força, e batia, e batia, e batia. Quanto mais batia, quando ele levantava, o vento levava a casca, caiu o grão. Ele batia, 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 e nesse movimento de bater e levantar, o vento sopra, leva a casca, o grão fica. Estão entendendo? Depois eles pegavam uma pá e batiam com a pá em cima desse trigo.
Pegavam a pá, colocavam por baixo, jogavam para cima, o resto da casca ia embora, caiu o trigo. Era isso que fazia, até que ficasse somente o grão. O que o diabo está pedindo para Jesus é exatamente o seguinte: eu quero pegar o Pedro e fazer isso com ele, eu quero rebentar ele, mas com tudo. E o que mais me choca, queridos, e isso me choca mesmo, é que Satanás pede isso, mas olha o que Jesus fala. Jesus não responde o diabo, mas Jesus vai falar com Pedro. Vai ali no próximo, Caio. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Gente, espera. Se eu falar hoje para alguém, olha, o diabo quer peneirar você, você já vai soltar um jargão gospel, né? Está amarrado. Está amarrado. É o jargão gospel, está amarrado. Só que Jesus diz para Pedro que orou por ele, para que a fé dele não desfaleça. Sabe o que significa? Jesus disse assim: vai acontecer. Vai acontecer. Você vai ser peneirado. Vai acontecer, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, gente, Jesus está dizendo, esse processo que o diabo pensa que é para te destruir, eu vou usar para te converter. Vai acontecer, mas você não vai desfalecer, porque eu orei e pedi ao Pai que a tua fé não desfaleça. Jesus simplesmente orou e pediu que a fé dele não desfalecesse. Gente, Simão Pedro aqui, ele não tinha o caráter de humildade de Cristo. Não significa que porque você ouve muito a respeito de Jesus, Jesus viva em você. O cara estava na ceia. Na ceia. Pode ser, queridos, que tem aí uma casca de orgulho. E às vezes Deus nos coloca num propósito, onde as cascas serão arrancadas, porque o caráter não está na casca, o caráter está no grão. Esse Simão era orgulhoso demais, e não ia chegar a lugar nenhum daquele jeito. A intenção do diabo era destruir esse homem, mas Jesus ia salvar esse homem. Posso dizer uma coisa para você? Ainda que o diabo tenha um propósito diferente no abalo, Deus tem um propósito novo naquilo que você está passando. É difícil ouvir isso que eu vou falar aqui agora, mas esse texto apresenta um Jesus que diz assim: bate, pode bater, eu estou acrescentando a fé, mas pode bater, porque só apanhando a casca vai, o grão fica. É difícil a gente entender isso. Se ficar só um grão, ele tem fé para suportar. Posso te falar uma coisa? Quem disse que você não suporta? Você aqui. Talvez você tenha chegado aqui, ou nesses dias você esteja vivendo uma situação que você esteja dizendo: eu não suporto. Suporta sim, porque Jesus derrama graça, porque Jesus acrescenta fé, porque o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Não reclame, a casca vai embora, mas o grão fica. Aleluia. A intenção do diabo é te destruir, mas o propósito do Senhor é muito maior. A ceia do Senhor, ele fala exatamente sobre isso. Vai doer, mas eu roguei ao Pai. Eu preciso falar isso para alguém, algo muito forte. Aquilo que você tem perdido,
aquilo que você perdeu não é grão, é casca. A gente chora, a gente lamenta, mas escute, é casca. O grão está aqui nessa noite. Pastor, mas é muita dor, por mais que o grão sinta, a intenção não é ferir o grão, a intenção é arrancar a casca. A gente vive, gente, numa sociedade de casca, aparência. Eles discutiam para ver quem tinha a aparência de ser maior. Gente, rede social é casca. Não estou dizendo que você não pode usar, nós usamos aqui como instrumento, na igreja, nós temos as nossas também, onde registramos, não estou falando disso, mas cuidado. Fizeram um estudo recentemente, com pessoas, com milhares de pessoas que se suicidaram, um estudo gigantesco, e nesse estudo descobriram que aquelas pessoas que se suicidaram 24 horas antes do suicídio, 99% delas postaram fotos em redes sociais sorrindo. É casca, gente. A vida vai além disso, e tem coisas que nos cercam, que a gente ama, mas aí vem um processo, e a gente vai perdendo, e a gente pensa, não vai sobrar nada, acabou. Mas eu quero lhe dizer, nem que fique só você e a fé, Deus tem um propósito no trigo, e não na casca, é pancada de todo lado, mas olha, você aqui para a glória do Senhor. Eu anotei aqui 4 propósitos, que eu entendo, que Simão precisava ser abalado. Talvez isso ministre alguma coisa ao seu coração, e o primeiro é, Jesus permitiu isso, para que Simão fosse trazido para mais perto do fundamento que é Cristo. Jesus permite, olha, é uma pregação talvez difícil de ouvir, mas é necessário. Jesus permite abalos, para nos trazer para mais perto do verdadeiro fundamento. Quando você está muito longe do propósito, as coisas são abaladas, porque Jesus quer te trazer de volta. Ele quer. E a gente se afasta de Cristo, que é a rocha eterna. Ele é a rocha eterna onde nós devemos construir, mas a gente se afasta e vai construir coisas longe do Senhor. E a gente vai construir relacionamentos, a gente vai construir coisas, trabalho, negócios, a gente vai construir uma vida, mas Ele mesmo diz que a gente constrói sob a areia, porque a gente quer construir só naquilo que se vê, mas a gente tem que construir em cima dele, porque Ele é o fundamento. Fundamento, grave bem essa frase, fundamento não é o que você constrói, mas em cima do que você constrói. A gente constrói, e aí vem o vento e leva tudo, e a gente fica desesperado, e vamos nos distanciando do Senhor, e vamos construindo coisas longe do Senhor. E eu te pergunto, está dando certo? É isso mesmo? Então vem os abalos, e você se lembra que existe um fundamento inabalável, e que você pode se aproximar dele. Segunda coisa, o Senhor vai permitir que Simão seja abalado para remover o que está morto. A gente pode sorrir, mas às vezes é só casca. A gente abraça, mas às vezes é só casca. A gente posta fotos, mas às vezes é só casca. A gente diz que é bem sucedido, porque vincula a ser bem sucedido talvez a uma área da vida, mas descobre que não é assim, é apenas casca.
E uma vez Jesus, em Apocalipse 3, versículo 1, ele fala para uma igreja chamada Sardes, e ele diz exatamente isso: eu conheço as tuas obras, eu sei que tu tem fama de que está viva, mas está morta. A gente constrói as nossas vidas em cima da fama de que estamos vivos, mas na verdade não passa de casca. Então vem o abalo, para tirar a casca que não vale de nada, e sobrar só você na mão dele. Amém? Eu já contei a história da pipa aqui. Quem já ouviu a história da pipa, levante a mão. Tem um pessoal aqui que já ouviu. Mas uma vez, alguém me contou essa história, e eu estava num momento tão difícil, e essa pessoa veio e me contou essa história para acabar com o resto. Ele disse: não vai sobrar nenhum grão agora. Ele disse: meu filho, deixa eu te falar uma coisa, você soltou pipa quando você era moleque. Eu disse: sim, inclusive cortava dos outros. Eu tenho que pedir perdão por isso? Ele falou: pensa nessa figura. O menino chega com uma lata enrolada numa linha na lata, e ele começa a soltar a pipa, e a pipa vai. E ele olhou para mim e disse assim: pensa na mentalidade da pipa. Agora eu sou pássaro, eu vou para onde eu quiser. E a pipa começa a pegar a altura, e lá de cima ela vê tudo tão pequeno, e ela diz: chega, agora sou livre, agora sou como um pássaro. Até a hora que o menino decide acabar com a brincadeira. Então ele começa a enrolar a pipa, e a linha vai trazendo a pipa, e vai trazendo, e vai trazendo, e vai trazendo, e vai trazendo. E meu filho pode bater, quem aqui soltou pipa sabe disso, a pipa pode bater no poste, a pipa pode bater na árvore, a pipa vai chegar na mão do menino, nem que seja só um bagaço, porque a pipa é do menino. Assim é Deus, queridos. Ele nos dá linha, e a gente diz: agora ninguém manda em mim, eu não preciso mais de Deus, sou dono do meu próprio nariz. Mas um dia Jesus disse: quer saber de uma coisa? Deixa eu puxar para perto. E a linha, que é o Espírito Santo, vai te conduzir lá de longe, para a mão dele. Nem que chegue só o bagaço. Você é dele, e ele não abre mão. Ele não abre mão. Ele não abre mão. Nem que, diga para quem está perto: nem que chegue só o bagaço. Se pudesse responder, alguém já diria: eu acho que eu já estou nesse estágio. Terceiro motivo, porque Jesus vai permitir o abalo em Simão, e permite nas nossas vidas, é para nos despertar. Querido, quando o abalo vem, a gente ora tão gostoso, a lágrima desce, o choro vem, Jesus. Com os abalos nós lembramos que existe Deus, e é possível que, se tudo fosse maravilhoso, nem crente você era. Os abalos nos apertam, o diabo quer te matar, mas ele não sabe que no final de tudo você vai ser despertado. Você vai voltar a fazer coisas que fazia tempo que você não fazia. E quando Paulo vai escrever à igreja de Efésios capítulo 5, versículo 14, ele diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. É maravilhoso demais. Ele permite o abalo para que você desperte, e finalmente ele permite o abalo para que você não fique mais longe, porque depois, queridos, de tudo, você vai amar mais Jesus, você vai servir mais ao Senhor, você vai ser amigo de Jesus. Vou repetir: amigo, amiga de Jesus. Olha o que Jesus diz em João 15:13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Aí ele olha para nós e diz: vocês serão os meus amigos, quando vocês fizerem o que eu vos ordeno. Querido, quando a gente tem um relacionamento de amizade com Jesus,
tudo que a gente faz, a gente inclui o Senhor. Não tenha dúvida do que eu vou dizer, o diabo quer te jogar na sarjeta, mas depois do processo, Jesus manda te dizer: você será jogado para perto de mim. E Ele não abre mão daqueles que o Pai entrega para Ele. Logo depois que Jesus dá essas palavras: eu orei por ti, Pedro, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça seus amigos. Pedro se joga no chão, e Pedro diz: ah, Jesus, me ajuda então, tem misericórdia da minha vida. Não, Pedro olha para Jesus. Eu acredito que Jesus está falando com ele assim. Eu acredito que Pedro levanta aqui e diz assim: Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Olha o que ele responde para Jesus: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Ô Pedro, como se parece com a gente, né? Às vezes a gente está aqui, o Senhor está falando, e a gente está dizendo: não, isso aí não é para mim não, eu estou de boa, de boa na lagoa. Será? Não, Jesus, Jesus, para com esse papo aí. Se te prenderem, eu vou para a prisão contigo. Se tu morrer, eu morro contigo. É igual o cara que chega lá quando está sepultando alguém e diz: vou me jogar junto contigo, me joga dentro. Aí alguém bateu nele, ele caiu lá dentro, ele diz: não, me tira daqui. Essa confissão de Pedro aí, gente, não é pelo Espírito Santo, mas é pela sua autoconfiança. Eu sou bom demais. Ele não conseguia enxergar que ele seria abalado. Você precisa enxergar que Deus está tratando de você na ceia. Esse Pedro que diz: tu pode ser preso ou morrer que eu estou contigo. Aí Jesus olha para ele com aquela serenidade, com aquele amor nos olhos, e diz: Pedro, põe o próximo. Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes negará que me conhece. Pedro precisava se converter. Pedro precisava ter uma experiência com o Senhor. Aí o que acontece? Vocês sabem, na sequência da ceia, aquele que disse que ia para a prisão e para morrer com Jesus, chega no Getsemane, Jesus diz, na primeira vez, Jesus diz: ora comigo, e ele ronca, não consegue nem orar com Jesus. O cara que ia para a prisão e para a morte, hein? Não consegue nem orar. Aí o povo invade o Getsemane para prender Jesus, ele arranca uma espada e dá na orelha de Malco. Jesus diz para ele: Pedro, meu Deus, Pedro, Pedro, mete a tua espada na bainha, Pedro. Não beberia eu o cálice que Deus me deu? Quando o negócio vai apertar, Pedro, perna para quem te quero. Jesus estava sendo preso. Cadê o Pedro? Fugiu. O cara que falou que... O que Pedro faz? 3 vezes é questionado naquela mesma noite a respeito de fazer parte da turma de Jesus, e ele nega 3 vezes. O galo canta, ele lembra, ele olha para Jesus de dentro de um pátio, e ele sai para chorar amargamente. Por quê? Porque ali ia começar o abalo para converter Pedro. O Pedro. Jesus morre, Jesus ressuscita, vai atrás desse Pedro. Quando ele encontra esse Pedro, agora não é mais Jesus que diz que ama ele, mas é Pedro que diz: eu te amo, tu sabes de todas as coisas. E aí o Senhor diz para ele: então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está falando é: querido, se a casca foi arrancada e ficou o grão, então cumpre o meu propósito na terra. Pedro sai dessa conversa com Jesus, Jesus sobe ao céu. Entramos em Atos, e no capítulo 2, Pedro está orando, aquele Pedro está orando, e o Espírito Santo invade, enche, cai sobre aquela casa, e foram vistas línguas repartidas de fogo, que pousavam sobre cada um deles, e Pedro é cheio do Espírito Santo, e agora Pedro se levanta para pregar exatamente no lugar onde ele havia negado.
Ele negou porque era casca, mas agora era grão. E o grão de trigo vira trigo, e o trigo vira pão, e o pão alimenta muitos. Ele prega, 3.000 almas aceitam a Cristo. Querido, você pode decidir viver a sua vida de casca, seguindo Jesus de longe e ainda batendo no peito, dizendo que, não é bem por aí não. Ou você pode simplesmente se render e reconhecer que tudo que está acontecendo e tudo que você está vivendo ou passando, não passa de um processo de Deus, para que somente o trigo fique. E o teu propósito é alimentar a muitos, é alcançar. Queridos, é dentro desse processo de ceia que Paulo vai escrever, lá em 1 Coríntios, ele vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa palavra é para você. Em nome de Jesus, uma vez, talvez, na vida, você consiga largar a pá e pegar a enxada. Porque tem aquela pessoa que senta e quando começa a ouvir a palavra de Deus, ele pega a palavra de Deus com uma pá e diz assim, esse é para o meu irmão, esse é para a minha irmã, esse é para, se meu primo estivesse aqui, se meu tio ouvisse. Querido, larga a pá, pega a enxada e diz, é para mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Passe a entender que você está sendo tratado pelo Senhor. Amém? Eu quero ler um versículo em 3 versões diferentes. E eu quero que nesse momento você ouça esses 3 versículos como a voz de Jesus aqui nessa noite. Amém? Para isso, eu gostaria que você, sentado como você está, você curvasse a sua cabeça. Você fechasse seus olhos. Apocalipse 13:19, em 3 versões, o Senhor diz assim, para você, não é para outro não. Eu repreendo e eu te castigo, porque te amo. Seja zeloso e arrepende-te. Repreendo e disciplino somente aqueles que eu amo. Seja diligente e arrependa-se. Eu corrijo e te castigo porque te amo. Portanto, leve as coisas a sério e se arrependa. Queridos, como é possível dentro de um mesmo versículo existir repreensão e amor? Só quem entende isso percebe que toda repreensão, queridos, não é feita por alguém que quer simplesmente te punir, mas que quer arrancar a casca para que você viva uma vida e flua no Senhor. Flua no Senhor. Agora chega o final da vida de Pedro. Agora chega o final da vida de Pedro. Vamos ver o que Pedro escreve no final da sua vida? Olha o que ele vai escrever. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: como filhos obedientes, não se amoldem pela casca. Ele diz, não se amoldem pelos desejos desse mundo. Ele diz, antes vocês viviam na ignorância, mas agora sejam santos, assim como é santo aquele que vos chamou. Um pouco mais à frente, só vou destacar alguns versículos aqui bem rapidamente, no capítulo 5, versículo 10,
Olha ele falando da casca de novo, e do processo dessa casca ser arrancada. Ele diz: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo. O trigo. Ele diz: depois de terem sofrido um pouco de tempo, Jesus te restaurará, te confirmará e te dará forças e te colocará sobre um firme alicerce. Agora, na segunda carta, é no apagar das luzes da vida de Paulo. Sabe como é que ele se apresenta no versículo 1? Ele diz assim: Simão Pedro, servo de Jesus. Gente, ninguém chamava mais ele de Simão, só de Pedro. Mas no apagar das luzes da existência dele, ele diz: coloca aí Simão, porque Simão foi chamado 2 vezes, e quando ele me chamou, a minha vida foi completamente transformada. Simão. E agora, quando ele vai encerrar o último versículo escrito por ele, 2 Pedro 3,18, ele diz: cresçam. O trigo, o grão que vira trigo, que vira bolo. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, Jesus, seja a glória, agora e para sempre, até em 2022, naquele culto de ceia que eles estarão sentados. Seja a glória de Deus para sempre. Pedro vai ser morto. E Pedro estava se sentindo tão privilegiado, porque agora, queridos, não tinha mais casca. E quando Pedro chega para ser morto, eles decidem que vão crucificá-lo. E eu acredito, porque pela tradição a gente sabe como ele foi morto, eu acredito que alguém deve ter perguntado: qual que é o seu último desejo? Um prato de bife com batata frita? Qual é o seu último desejo? Eu acredito que Pedro, amarradinho, olhando para aquela cruz, diz: meu último desejo é: virem a cruz de cabeça para baixo e me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Grão purinho, não tinha mais casca, gente, nenhuma casca, era só Ele e Jesus. E assim o Senhor encerra a história de Pedro ali, mas até hoje isso entra e fala com a gente. Eu quero orar por você, se você pudesse colocar em pé, por favor. Escute. Deixa aí. O que você perdeu foi casca. Olha você aqui. O Senhor tem cuidado de ti. Eu sei que dói, eu sei que é complicado, eu sei que é doído, mas querido, olha você aqui. Olha você aqui. Pastor, você não sabe o que eu passei. Não sei mesmo. Mas se você está aqui, é porque Ele te deu graça antes. Se você está aqui, é porque Ele acrescentou a tua fé. Se você está aqui, é porque Ele te sustentou. Então pare de chorar pelas cascas.
Porque Deus quer fazer você crescer. Deus quer fazer de você um abençoador, uma abençoadora, um agregador, uma agregadora. Alguém que conheça Jesus profundamente. Profundamente. Eu quero te provocar a uma oração. Eu quero que você, por favor, coloque a mão sobre o seu coração. Se você está perto de alguém, se você é um casal, solta a mão aí um pouquinho, coloca as duas mãos sobre o teu coração. Esse culto é um culto de Santa Ceia. E eu quero te convidar aqui para um minuto de oração comigo. E talvez você possa ser muito sincero com você e dizer: Jesus, eu preciso me converter. Eu caminho, eu te conheço, mas eu tenho tantas motivações equivocadas. Examine-se, pois, o homem, a mulher a si mesmo. Talvez seja o momento de você dizer: Senhor, eu deixo as cascas irem. Talvez seja o momento de você dizer: usa-me. Talvez seja o momento de você deixar todo o orgulho de lado. Eu vou te dar 1 minuto para você ter só esse tempinho com Ele. Cristo, Tu és a minha porção. O trigo esmagado, o vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu. Eu não sou mais cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuta ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Continue orando, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Nessa noite nós nos assentamos à mesa. Nessa noite Tu nos chama pelo nome 2 vezes. 2 vezes. Nessa noite a gente compreende que, ainda que seja difícil, as cascas precisam ser removidas. É que Tu nos ama tanto e Tu tem um propósito tão lindo. Nessa noite nós estamos assentados à mesa contigo. Nós reconhecemos, Pai, os processos na nossa vida. E nós reconhecemos a Tua graça derramada, a Tua fé acrescentada. O que seria de nós se não fosse a Tua graça? Mas nessa noite, Senhor, nessa noite, nós nos sentamos contigo. Nós Te amamos, nós Te adoramos. E nós abrimos mão, Senhor, abrimos mão das cascas. Que o vento leve. Mas a gente continua aqui nas Tuas mãos. Sabemos, Senhor, que todo sofrimento é por um tempo. Sabemos, Senhor, que aquilo que Tu tens para que a gente viva é muito maior.
Por isso entregamos, Senhor, as nossas vidas e nos colocamos diante de Ti.